O coração esteja pronto para receber uma palavra nova. Queria convidar os que estiverem aqui para ficar de pé, em sinal de reverência ao nosso Deus, para que a gente possa louvá-lo juntos. A palavra de Deus nos diz em Lamentações 3: Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Amém? Deus é misericordioso, as misericórdias dele se renovaram sobre cada um mais essa manhã, e é por isso nós estamos aqui, para agradecer e bendizer o nosso Deus e louvá-lo. Amém, Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor é misericordioso, Pai, o Senhor é bondoso, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que não falha, Pai, que é fiel, Deus. Nós te agradecemos por isso, Pai. Conduz-nos, Deus, nesse momento de adoração ao Senhor, Pai, de ouvir o Senhor, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações e falar, Deus, conosco, falar com o seu povo. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixa sair daqui, Deus, sem ouvir a tua voz, Deus, sem entender, Deus, a sua vontade. E que hoje e sempre, Pai, somente a sua vontade seja feita. Pai, conduz-nos nesse tempo. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos, ó Pai. Amém e amém. Amém. Hoje a gente está com um time um pouquinho reduzido aqui, então vou precisar da ajuda de todo mundo aí para a gente cantar junto. Só para aquecer a voz, vamos cantar isso aqui juntos? Só para te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vou cantar isso mais uma vez, só para te adorar. Só para te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, te dar o louvor e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar. Vamos cantar isso juntos bem forte. Fazer teu nome e fazer seu nome e te dar o louvor e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és um Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, seja engrandecido Deus. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. És a nossa estrela da manhã. Vamos declarar isso juntos? Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela, és a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que resposta a todo aquele que clama, a verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar, Senhor, para sempre, ó meu Deus, te louvo.
louvamos, ó. Em uma só voz, vamos declarar isso juntos. Pelo teu imenso amor, com todo o nosso coração nós cantamos, Deus. Manifesta o teu perdão e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Amém, Pai, nós te adoramos, Deus, e te engrandecemos. Queremos bem dizer o teu santo nome, Pai. O Senhor é maravilhoso, Deus, muito digno de louvor, de receber toda honra e glória, toda adoração, Pai. Nós queremos de maneira genuína, Deus, e com todo o nosso entendimento, Deus, adorar o Senhor e te louvar. Amém e amém. Amém. A próxima canção, talvez ela vai ser nova para muitos, mas ela, basicamente, é o texto de Isaías 53. Então eu queria convidar aqueles que souberem, aqueles que forem aprendendo ao longo da canção, para a gente cantar isso juntos e declarar isso juntos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer
a só palavra se entregou. Esse é o nosso Jesus. Derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício e sua ressurreição. É por isso que nós estamos aqui hoje. Sua misericórdia, Deus, é a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Obrigado, Deus, pelo envio do seu Filho Jesus para morrer, Deus, em nosso lugar. Era a nossa morte, Deus, mas ela não era suficiente, Pai. Precisou o teu Filho vir, Deus, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós estamos aqui para te agradecer e bendizer o teu santo nome, Deus. Seja engrandecido e grande é o Senhor, Pai. Isso aqui todo mundo sabe para cantar junto. Queremos o teu nome engrandecer. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Vamos declarar isso juntos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em ti, Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céus, e céus. Amém. Vai, nós te adoramos e te engrandecemos, Pai. Grande é o Senhor, infinitas são as suas misericórdias e o seu amor por nós, Pai. Obrigado por isso, Deus. Fala ao nosso coração hoje, todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Amém. Aleluia. Bênção, né? Esse tempo de louvor. Glória a Deus. Na quarta-feira, agora que passou, nós começamos a nossa experiência alfa aí, né? Agora o pessoal está com um negócio aí de falar, vamos falar que nós estamos no Alpha Experience, né? Nas quartas-feiras. E que bom que a gente já conhece melhor algumas pessoas por causa disso, né? Eu conheço aqui o Rogério conhece o Gustavo e por aí vai. O Alfa, então, é esse tempo, né, da gente fazer amizades, revisitar as bases da fé cristã e ter comunhão com irmãos de todo mundo, né? Falar em ter comunhão com irmãos de todo mundo, o pastor César vai numa conferência do Alfa agora, em outubro, né, onde vão ser convidadas as igrejas aí que estão envolvidas com Alfa há mais tempo, têm experimentado Alfa. E o pastor César é a nossa igreja é uma das 5 igrejas do Brasil que vai representar o Alfa lá em Londres. Então, assim, vamos estar orando, né, para que Deus possa trazer ainda muito mais para nós, em termos de evangelização, de alcançar pessoas, de solidificar aí, né, relacionamentos. O Alfa é tudo isso, né? E ainda tem também aí uma boa experiência gastronômica também, né? Isso nas quartas-feiras, 20 horas. Então, ainda é tempo de vir, de entrar, de participar. Estava falando com a Cláudia e com outras pessoas que não puderam vir no primeiro quarta, que ainda é tempo de vir. A partir de quarta-feira agora, até o início de dezembro, nós vamos ter todas as quartas, às 20 horas. Também, lembrando aí do nosso aniversário da igreja, que vai acontecer nessa semana. Então, assim, próximo sábado, nós vamos ter o culto aqui às 8 horas, 20 horas, isso. Então, no sábado, nós vamos ter aí o Marcão aqui conosco, comemorando esse aniversário. Marcão, que foi pastor nosso lá no início da igreja, né? E também, no domingo, nós vamos ter uma programação diferente. Então, no domingo que vem, nós não vamos ter a programação pela manhã aqui na igreja. Domingo que vem é dia de votação. Então, o conselho da igreja decidiu que o culto vai ser apenas à noite. Então, nosso culto vai ser junto com o culto de jovens, apenas à noite, às 18h30, tá? Com o pastor César. Então, aniversário da igreja, no sábado e no domingo. No sábado, às 20 horas, no domingo, às 18h30. E também, às quintas-feiras, está acontecendo aqui o culto, né, um culto de estudo bíblico, um culto de oração, com o pastor Gilberto Cardoso, com vários convidados aí, que têm trazido a palavra também, na quinta-feira, às 19h30. É isso, né? Vocês viram aí os panfletos aí. Pessoal, e também, assim, falando que nós temos o privilégio aí de, para os de casa, para os que são de fora que também quiserem, mas o privilégio de trazer os nossos dízimos, nossas ofertas, ou trazer, ou enviar pelo Pix. O gasofilaço está aqui, está projetado aí também, né, nosso Pix. Todos sintam à vontade, né, todos aqueles que querem ter o privilégio de contribuir com a obra de Deus aí, então também tem oportunidade agora. Vamos estar chamando aqui o Silas. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda terra e céu. Aleluia. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida do Silas, ó Pai, por tudo que o Senhor tem compartilhado ao coração dele, ó Deus. Te agradecemos pela nossa igreja aqui também, ó Deus, que o Silas participa, lidera, ó Deus, aqui aos sábados. Ó Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem colocado no coração deles, com relação aos teus projetos, ó Deus, o que o Senhor deseja, ó Deus, para a nossa igreja, através desse ministério. Vem estar ungindo Silas, ó Deus, trazendo a tua palavra para nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Fabrício. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Está me ouvindo bem? Estou um pouco desacostumado de microfone, que só da Terra Sem Fronteiras é pequenininha, a gente fala sem microfone o tempo todo. A gente senta aqui na frente numa roda. Ontem à noite a gente estava aqui. Deixa eu só ajustar aqui meus controles aqui, porque... Que horas são agora? 10h30. A gente faz um exercício de manter a pregação dentro de um determinado tempo, né? Mas eu sempre tenho dificuldade com isso. Então, eu ponho um alarme aqui, a hora que o alarme tocar, vocês já sabem que eu estou avisando a mim mesmo. E quero agradecer pelo privilégio de ter sido convidado para compartilhar a palavra de Deus com vocês. É sempre um privilégio quando Deus nos permite compartilhar a sua palavra. Eu confesso que eu não gosto muito, me dá muita dor de cabeça, muito trabalho. Eu suo muito para preparar uma mensagem e muitas vezes ela não sai como eu quero, mas não importa, não é isso que importa. O que importa é a gente ouve o chamado, obedece, né? E Deus usa, né? Da forma como Ele quer, que muitas vezes não é aquela que a gente espera, aquela que a gente gostaria, né? A gente tem aí, né, as nossas vaidades humanas, aquelas ilusões, aquelas coisas todas, mas, enfim, Deus é bom e nos ajuda a superar tudo isso. Então, nós estamos aqui essa manhã para compartilhar um pouco da palavra de Deus, né, e a gente quer trazer para vocês um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quero também deixar um abraço de Sal da Terra Sem Fronteiras. O Caraíba, para nós, é a Mãe Caraíba, né? Nossa congregação mãe, que nos abençoa com toda espécie de situações, sei lá, a gente não consegue contar. A gente sente muito o amor do Caraíba na nossa congregação, no apoio, no suporte, no amparo, naquilo que nos cedem, que nos ajuda, né? O espaço aqui que é cedido para a gente se reunir. Enfim, de várias maneiras, nós já percebemos esse amor e a gente tenta aprender com ele. Então, tem sido muito bom. Tem sido maravilhoso estar amparado por vocês. Obrigado, Conselho, mais uma vez, pelo convite, para a gente estar aqui hoje. E a gente quer compartilhar um pouco sobre a carta de Paulo aos Gálatas. E, embora a gente vá falar principalmente sobre alguma coisa que está no capítulo 6, a gente vai começar no capítulo 5. A carta aos Gálatas foi escrita muito obrigado, foi escrita por Paulo, né, apóstolo Paulo, as igrejas da região da Galácia. A Galácia é uma região que hoje fica no centro de onde é a Turquia, atualmente, na Ásia Menor. E ela era habitada, naquela época, pelos descendentes de povos gauleses que tinham vindo da Europa Ocidental ali, né, que habitaram a Europa Ocidental, Península Ibérica, a Grã-Bretanha, região onde hoje é a França, ali a Alemanha. Eles habitavam toda aquela região e migraram, alguns deles, para essa região foi chamada de Galácia por causa dos gauleses que habitavam ali, né? E Paulo, na sua primeira viagem missionária, se não estiver enganado, ele passou por ali e ele anunciou o Evangelho. Pessoas se converteram e plantaram-se algumas congregações. Então, durante as 3 viagens missionárias de Paulo, todas as vezes ele passou por ali. E essa carta foi escrita por causa de um momento específico que aquela igreja estava vivendo, um momento de perturbação, porque eles receberam o Evangelho de Jesus, creram nesse Evangelho, o Evangelho da graça. Pela graça somos salvos mediante a fé, né? Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2. E eles creram nesse Evangelho, mas alguns irmãos judeus, né, líderes judaicos do meio da igreja, chegaram e começaram a ensinar a eles que eles tinham que obedecer à lei de Moisés, que eles tinham que circuncidar os cristãos, os irmãos do sexo masculino, enfim, uma série de doutrinas que não eram aquelas que Paulo havia ensinado. Então, na carta aos Gálatas, os 2 primeiros capítulos,
Paulo gasta, né, ele usa esses 2 primeiros capítulos da carta se apresentando e apresentando a sua autoridade como apóstolo, e usa o capítulo 3 e 4 para reafirmar a salvação pela graça em Cristo Jesus, somente pela graça, e anular o efeito daquele ensino que era judaizante e que era anticristão, não era de acordo com o evangelho do Senhor Jesus. Então, ele faz isso com bastante ênfase. Então, se você nunca leu, se você leu poucas vezes a carta aos Gálatas, eu te convido a ler novamente. Mas no capítulo 5 e 6, Paulo faz algumas afirmações e pontua algumas coisas muito importantes na nossa caminhada enquanto cristãos, na nossa jornada com Cristo. E nós cremos que essas questões são importantes a gente relembrar, não é que a gente não saiba, a gente provavelmente já ouviu antes, já sabe, já leu os textos, mas é importante a gente lembrar. Então, a gente vai começar, não sei se vão projetar aqui os textos, mas a gente vai começar em Gálatas, capítulo 5, lembrar alguma coisa que está no capítulo 5 primeiro, porque isso vai ser importante quando a gente estiver no capítulo 6. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler apenas o versículo 1. E depois vamos ler Gálatas 5. Versículo 1, depois vamos ler a partir do versículo 16 até o final. Então, Gálatas 5:1, está aí. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Essa é uma declaração muito forte, muito firme de Paulo acerca da nossa liberdade em Cristo. Nós somos libertos por Cristo e não podemos, né, permitir que qualquer coisa nos traga de novo para uma situação de escravidão, de submissão, de sujeição, a não ser a Ele. Então, Gálatas 5:1. E o próximo trecho, Gálatas 5:16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém. Até aí. Então, no capítulo 5, Paulo vem afirmando a respeito da nossa liberdade, né, e de como é importante que a gente tenha discernimento. O que é o discernimento? É a capacidade da gente entender, da gente perceber o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. O discernimento é algo que o Espírito Santo nos dá. Você sabe que o Espírito Santo de Deus habita em você, ele habita em todo aquele que crê em Cristo Jesus e que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Deixa eu abrir a água aqui. Então, é muito importante que a gente reflita. Refletir é uma coisa boa. Sabe quando você se olha no espelho? Para que a gente se olha no espelho? Para a gente ver se alguma coisa está fora do lugar, né? Se o cabelo está despenteado, se a barba está alguma coisa errada nela, se os dentes estão sujos, como é que está a nossa pele, como é que está, como é que as pessoas vão nos ver, né? Então a gente também precisa refletir sobre aquilo que a gente está vivendo, sobre a forma como a gente está vivendo.
E a oportunidade da reflexão é essa que a gente tem aqui hoje, por exemplo, né? Sempre que a gente abre a palavra de Deus, ou sempre que a gente é ministrado na palavra de Deus, é uma oportunidade de reflexão. Então, a gente precisa ter discernimento. E aí, tendo em mente isso que a gente viu aqui em Gálatas, capítulo 5, vamos entrar agora no capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 1 a 10, e é onde a gente vai particularmente focar na nossa mensagem hoje. Gálatas 6, de 1 a 10. Eu vou lendo aqui na minha versão. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Verso 2. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar aos outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Verso 8. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, Paulo nos dá esse panorama, né? Nessas ênfases, né, ele pontua algumas coisas a respeito da nossa vida cristã. A primeira coisa que ele pontua aqui, né, que nos chama a atenção, é que existe a possibilidade, né, quando a gente fala de uma caminhada com Cristo, nós estamos caminhando em comunhão, certo? Você não entender isso? A caminhada com Cristo não é uma caminhada individualista. Embora todos nós sejamos indivíduos, a jornada com Cristo é uma jornada em comunhão. Ela é, portanto, comunitária, embora muita gente não goste muito dessa palavra, mas comunhão e comunidade têm a mesma raiz, são praticamente a mesma coisa. Então, quando nós andamos em comunhão, quando nós andamos em comunidade, nós estamos juntos uns com os outros. Isso é essencial na nossa vida cristã, porque a gente não consegue, né, crescer e frutificar na vida cristã de nenhuma forma se a gente não estiver junto com os nossos irmãos. Nós precisamos estar junto com aqueles que caminham com Cristo também. Aí lá em Mateus 7 a gente lembra, né? Entrem pela porta estreita, né? Caminhem pelo caminho estreito, porque o caminho largo é espaçoso, é fácil andar por ele. E o caminho estreito é difícil, mas ele leva à vida, né? O caminho largo leva à perdição. Então nós estamos assim, né? Juntos, caminhando por um caminho que é estreito, passamos por uma porta estreita, achamos essa porta que é Cristo, a porta é Cristo. Nós entramos e estamos aí, nessa jornada, nessa caminhada, estamos juntos, estamos próximos uns dos outros, precisamos estar próximos uns dos outros. O que acontece quando a gente está caminhando com alguém, né, e a pessoa tropeça e cai? O que a gente faz? Olha para trás e vai embora, faz de conta que não viu? Tem gente que até faz isso, mas a gente normalmente, né, vamos pensar na índole do brasileiro. O brasileiro é uma pessoa que gosta muito de ajudar, né? Normalmente, tá? Estou falando assim, da média do brasileiro comum. Claro que tem as exceções. Mas o brasileiro normalmente gosta muito de ajudar. Então, assim, quando a gente vê alguém precisando de alguma coisa, qual que é o nosso ímpeto, normalmente? Fazer alguma coisa para ajudar, certo? Cristão ou não cristão, isso é da índole do povo. Então, assim, quando alguém tropeça perto da gente, a primeira coisa que a gente faz é tentar acudir, socorrer, né, diminuir o prejuízo ali, se a pessoa ainda estiver no meio do processo de cair, ou tentar erguer aquela pessoa, ver se ela se machucou, cuidar dela. Então, com Cristo é da mesma forma, irmãos. Quando a gente está caminhando com as pessoas e alguém tropeça, alguém cai num pecado, né? Ou está prestes a cair, ou a gente vê, a gente percebe que aquela pessoa não está bem, que tem alguma coisa acontecendo na vida dela, o que a gente tem que fazer? A mesma coisa que a gente faz com o nosso companheiro de caminhada que levou um tombo. A gente vai, cerca essa pessoa de cuidados e tenta ajudá-la. É assim que tem que funcionar. Essa é a vida da igreja. E por que isso muitas vezes não acontece? Porque nós não nos educamos para fazer isso. A gente não internalizou isso. A gente ainda é, muitas vezes, um cristão, muitas vezes nós somos, né, apesar de anos de
de frequentar a igreja, muitas vezes nós ainda somos individualistas, egoístas, e estamos preocupados com as nossas próprias coisas o tempo inteiro, ou quase o tempo inteiro. Mas nós precisamos estar atentos a quem está perto de nós, certo? E nessa situação, né, como Paulo disse aqui, olha, né, se o teu irmão tropeçar, o que você faz então? Né? Você o ajuda. Você ajuda ele no momento em que ele mais precisa. Você ajuda ele a carregar o fardo que ele não está conseguindo carregar. Né? Então, quando alguém é vencido por uma circunstância, nós precisamos socorrê-lo. E, momentaneamente, oportunamente, no tempo da nossa fragilidade, nós também precisamos ser socorridos. Não fique sozinho, pelo amor de Deus. Então, assim, se você está caminhando, você está vendo que as coisas não estão bem, procure ajuda. Procure os seus irmãos. Você sabe o que fazer. Abra a sua boca. Ninguém vai adivinhar o que está se passando no seu coração. Ninguém vai adivinhar o que está se passando na sua mente, na sua vida, se você não falar. Se você não disser isso para alguém. Às vezes alguém vai perceber alguma mudança. Mas isso não é tão simples, isso é mais complicado. Então, a gente tem que ser transparente o suficiente enquanto indivíduos, e a gente tem que ser cuidadoso o suficiente enquanto comunidade, enquanto povo em comunhão, certo? Vamos cuidar uns dos outros. Então, se alguém for vencido, se alguém tropeçar, se alguém cair, a gente, com um espírito de cuidado, de mansidão, de ajuda, com amor, a gente vai alcançar essa pessoa e ajudá-la, né? E, ao mesmo tempo, ter cuidado, porque quando se relaciona principalmente a pecado, nós estamos sujeitos também a pecar. Então, às vezes, a tentação que o irmãozinho caiu, ela vai vir para a gente também. Então, a gente tem que ficar já com o pé atrás, com cuidado, né? Prudência, né? Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Qual que é a lei de Cristo? O amor, né? A gente viu ela aqui em Gálatas 5,14. Pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento. Qual que é o mandamento? Ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o cumprimento da lei, né? A gente vai ver isso lá em... Deixa eu ver se eu deixei esse texto aqui. Romanos 13:10, por exemplo. Onde que nós estamos aqui? O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei, certo? Então, você quer cumprir o Antigo Testamento da Bíblia? Não se preocupe em decorar os 10 mandamentos. E a lei de Levítico, né? O compêndio judiciário, ali, legal, que é o livro de Levíticos no Antigo Testamento, Deuteronômio, todas aquelas regras, tudo. Não se preocupe com isso. Preocupe-se apenas em amar o seu próximo. E, claro, em amar a Deus. Né? Jesus resumiu assim: ame a Deus sobre todas as coisas, ame o seu próximo como a si mesmo. Né? Isso a gente vê também em João 13:34. Se der para projetar aí. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então, isso é mandamento. E isso é cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. Que a gente ame uns aos outros. Como é que a gente ama, irmãos? A gente ama cuidando. A gente ama tendo trabalho com as pessoas. A gente ama olhando para as pessoas. A gente ama, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse como daqui para frente. Né? Então, é isso. A gente tem que exercitar essa vida em comunhão, com amor. Né? E vamos passar agora a versículos 3, 4 e 5 de Gálatas 6, que diz assim... Não sei se dá, ali. Se alguém se considera alguma coisa, né, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Às vezes a gente pensa de nós mesmos mais do que nós realmente somos. Às vezes a gente tem aquele orgulho, né, aquela sensação de que nós somos bons. Vamos ser francos, né? Tem hora que a gente se olha na nossa reflexão, no nosso espelho, e a gente fala assim: nossa, eu sou bom, eu sou um cara bom, eu ajudo os outros, eu participo das coisas da igreja, da vida da igreja, eu dou o meu dízimo todo mês fielmente, eu sou obediente a Deus, eu sou uma pessoa boa. Né? Mas, olha, a palavra de Deus diz que você não é bom. Sinto muito. Sinto muito. A palavra de Deus diz que não existe ninguém bom. Né? Onde que está isso? Eclesiastes 7:20. Lá diz assim, que não existe quem faça o bem, não existe quem seja bom. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Porque para ser realmente bom, você teria que ser essa pessoa, a pessoa que nunca peca. Você teria que ser Cristo.
Todos nós queremos ser como Cristo, mas ainda não somos. Estamos na jornada, na caminhada, certo? Então, nós não somos bons. Então, vamos fugir desse orgulho, dessa sensação de autojustiça. Eu sou bom, porque eu sou obediente, porque eu faço isso, faço aquilo. Vamos fugir disso. Isso é um atentado contra a vida em comunhão na igreja. Isso nos leva para a individualidade, para o isolamento. Isso nos afasta do propósito de Cristo na nossa vida. Então, vamos fugir desse pensamento, vamos deixar isso para lá. Agora, vamos voltar lá para Gálatas 6, 3. Né? Nós lemos agora 6, 4. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem comparar com ninguém. Próximo, 5. Pois cada um deverá levar a própria carga. Olha só, examine-se, né? Lembra que a gente falou em refletir sobre você mesmo? Cada um examine-se, cada um deve ter cuidado de si mesmo, cada um deve ter o cuidado de ver se está, conferir se está caminhando, né, segundo o Evangelho. Isso muito nos ajuda, o que muito nos ajuda é estar com os nossos irmãos, né? Porque se nós estamos com eles, eles também veem quando nós não estamos bem, e se nosso espírito é certo, se nosso amor, se nosso coração está no lugar certo, nós vamos falar com o nosso irmão, nós vamos tentar orientar, vamos tentar corrigir. Então, tudo coopera, né, quando nós estamos juntos. Então, cada um, vamos entender agora como é que funciona essa questão do como que a gente põe isso em prática. Né? Veja só, a gente vê lá em Efésios 4, 7 e 8. Só para a gente lembrar, tem alguma coisa que a gente já sabe. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Você, presta bem atenção, porque isso é uma coisa fundamental na jornada com Cristo. Tá? Não existe um seguidor de Jesus que não tenha pelo menos um dom espiritual e também dons naturais. Pelo menos um. Normalmente tem mais de um, eu vejo assim. Tá? Então, você não é um esquentador de cadeira, você não é um observador atento, você é um participante do corpo de Cristo. Enquanto participante do corpo de Cristo, você tem uma função, você tem um dom, você recebeu alguma coisa de Deus para abençoar o corpo. Muitas vezes, esse dom, o uso desse dom não vai abençoar você mesmo, muitas vezes não vai, a não ser talvez com sensação de realização, né, e tal. Mas ele vai com certeza abençoar o corpo, então nós precisamos conhecer os nossos dons, né? Precisamos conhecer isso. Vamos lá para 1 Coríntios 12, para a gente passar rapidamente, lembrar, né? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, esse somos nós, o corpo de Cristo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um único Espírito. Todos temos o Espírito de Deus. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos, certo? Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se de fato Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Quem te preparou para fazer parte desse corpo foi Deus. E segundo a vontade dele, segundo aquilo que ele planejou quando ele te criou, ele te deu dons, habilidades e capacidades espirituais e naturais para você usar em favor do corpo. Esses são os instrumentos com os quais você vai servir e ajudar os seus irmãos. E através deles que o corpo vai ser suprido. Se cada um de nós entender o seu lugar no corpo, se cada um de nós exercer a sua função no corpo devidamente, não vai faltar coisa nenhuma para ninguém, irmãos. É assim que foi planejado, é assim que foi proposto, né? Então, nós temos dons, os dons são diversos, são de toda espécie, alguns dons são mais visíveis, outros são praticamente invisíveis, mas todos eles são igualmente importantes. E veja bem, quando ele fala ali em Gálatas 6, sobre a questão do trabalho, né? Cada um preste atenção em seu trabalho, em seu esforço, em seu empenho, cada um tome cuidado com o que está fazendo. Ele está falando ali do exercício desses dons.
Porque isso traz uma responsabilidade, uma certa responsabilidade, e também traz recompensa, irmãos. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que Deus nos deu, com os dons que Ele nos confiou. E se a gente não sabe, a gente pode buscar de Deus, conhecer, pode conversar com os nossos irmãos. Olha, o que eu posso fazer para ajudar? Essa é uma boa pergunta, né, para a gente começar. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Na vida da igreja, nas coisas que estão acontecendo, como eu posso participar? E no meio, às vezes, da necessidade, você vai perceber onde você pode atuar, né? Existem N formas disso acontecer, mas converse, né? Fale com seus líderes, converse com aqueles irmãos que caminham com você, procure saber onde é o seu lugar, você tem um lugar de pertencimento. E conhecendo esse lugar, exerça isso com zelo mesmo, com dedicação, porque isso vai ser importante para você, isso vai ser precioso para o corpo, certo? Então, preste atenção naquilo que você está fazendo, né? E vamos voltar lá para Gálatas 6, 4, que é o nosso texto base. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. E 5, pois cada um deverá levar a própria carga. A gente estava falando agora mesmo em levar as cargas uns dos outros. Por que agora levar a própria carga? Porque nós estamos falando da questão da nossa utilidade no corpo. Isso é nosso, né? Então, se eu sou ouvido, quem vai ouvir sou eu. Se eu sou boca, quem vai falar sou eu. Ou ser usado para o corpo falar, né? Para o corpo manifestar os pensamentos. Se eu sou, né, o pé, quem vai ajudar na caminhada, junto com o outro pé, sou eu. Então, assim, se eu não exercer o meu dom, vai faltar algo. Eu tenho que ser cuidadoso com isso, eu tenho que ser zeloso com isso, e eu tenho que ir em frente, né, no uso do meu dom, dentro do corpo, dentro da igreja, e realmente me tornar uma pessoa participante da vida da igreja. Então, amém. Vamos em frente agora. Agora que a gente já viu essa questão dos dons, né, do quanto isso é importante na nossa vida, na nossa caminhada. Aí ele fala rapidamente no versículo 6 lá, né, que as pessoas que são... pode passar para o 6, por favor, Gálatas 6, 6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Isso fala, irmão, sobre gratidão, sobre reconhecimento, que são coisas que estão em falta. Muitas vezes estão em falta no nosso meio, na nossa vida, né? A gente reconhecer aquilo que a gente tem recebido. Reconhecer como nós temos sido abençoados por uma, por duas, por várias pessoas, pela igreja, né? A gente gosta muito de criticar, e a gente tem pouca boca para falar a respeito de gratidão. Então, a gente precisa começar a exercitar a nossa gratidão e tornar participantes das bênçãos aqueles que têm nos abençoado. Tá? Isso muitas vezes é levado para o lado financeiro, ali, né, de sustentar o obreiro e tal, mas isso, não é só isso não, viu, irmãos? É mais complexo que isso. Há muitas formas de abençoar quem tem nos abençoado. Procure descobri-las, né? Às vezes com o seu próprio dom, né? Verso 7 agora. Isso fala, olha só, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Esse é um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus. A gente colhe aquilo que planta, né? É uma verdade, né? Inspirada lá na agricultura. Então, se você planta arroz, você vai colher o quê? Arroz. Se você planta feijão, vai colher feijão. Na vida, né? E no exercício da fé cristã, no uso dos dons, na convivência com os irmãos, se a gente plantar bem, a gente vai colher bem. Existe um futuro que nos espera. Nós não somos um povo sem futuro, pelo contrário, nós somos um povo que tem futuro. E nesse futuro existirá recompensa. Não estou falando de galardão, dessas coisas, não. Estou falando do reconhecimento, né, daquilo que nós estamos fazendo, do reconhecimento da nossa importância, do nosso valor enquanto parte do corpo de Cristo. Isso acontece hoje, pode acontecer hoje. Mas, se não, num momento no futuro, nós vamos sentar, e Jesus contou algumas parábolas interessantes sobre isso, né? Nós vamos sentar com Jesus um dia para fazer algumas pequenas contas, né, daquilo que a gente recebeu e do que a gente fez com aquilo que a gente recebeu. Então, a gente tem que prestar atenção, porque Deus está atento, Deus está olhando, observando, e Ele é um justo juiz. O dia que Ele for nos recompensar, Ele vai recompensar de forma justa, de forma correta. Você vai receber... Bom, eu creio que a gente vai receber mais do que a gente merece, porque a gente não merece realmente nada. Mas, pela graça de Deus, nós vamos receber recompensa por aquele investimento que a gente fez no uso do nosso dom, da nossa vida, né? Então, olha só, até onde isso nos leva, né? Parece até um pouco complexo, mas é a vida em corpo, a vida em comunidade, a vida em comunhão, que é a verdadeira vida da igreja. Se você vive uma vida na igreja que não envolve comunhão,
que não envolve relação com as pessoas, que não envolve participar da vida uns dos outros, isso não é a verdadeira vida da igreja. E o versículo seguinte: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida, e vida eterna. Que maravilhoso, né? Então, quando a gente fala em semear na carne, semear no Espírito, é só a gente voltar lá atrás, no finalzinho do capítulo 5 de Gálatas, que está tudo descrito lá, está bem explicadinho isso lá. Nós lemos agora há pouco, você vai lembrar, senão depois em casa reflita. Né? O que é semear na carne, semear no Espírito? Onde a gente investe o nosso tempo? Onde a gente investe os nossos recursos? Qual o investimento que a gente faz da nossa vida? O que é mais importante para nós? É a respeito disso. Né? Então, se você começa a se envolver, a se gastar, a se empenhar com coisas demais, naquilo que a gente chama de um mundo lá fora, que é o nosso mundo, é o mundo em que vivemos, né? Se a gente começa a se envolver em coisas que não têm a ver com o reino de Deus, em coisas que não abençoam o reino de Deus, que não participam da semeadura do Evangelho, se a gente está saindo fora para viver outras coisas, né? E investindo demais nisso, não estou falando que a gente tem que ficar todo mundo aqui na igreja fechadinho, não, é o contrário, a gente tem que estar lá fora. Mas nós temos que estar lá fora com o coração de quem está no reino, para revelar isso que nós já recebemos para quem está ao nosso lado, né? É uma outra postura. Não é a postura de viver a vida. A gente vê muita gente querendo viver a vida. Porque ficou cansado da vida da igreja, a igreja é uma canseira, é sempre essa mesma coisa, essa chateação, esses problemas. E eu estou cansado disso, eu quero viver a minha vida. Né? A gente vê muita gente com esse discurso, enganoso, perigoso. Cuidado com o seu coração. Porque aquilo que você semear, você vai colher. Né? Deus é justo juiz. E se você semear na carne, você vai colher o quê? Morte. Agora, se você semear nas coisas que o Espírito Santo quer que você faça, o Espírito que habita em você, que ensina a igreja, se você investir nisso, você vai colher o quê? Vida. E vida que dura para sempre. É perfeito. É maravilhoso o ensino de Deus, na sua palavra. Né? E vamos agora para o versículo 9. Por que Paulo diz isso? Né? Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Por causa disso mesmo, porque a gente tende Gente, a vida é curta, né? A gente fala, nossa, a vida é muito curta, passa muito rápido. Mas a vida é longa o bastante para a gente fazer muita coisa errada, muita besteira. E muitas vezes nas dificuldades que a gente enfrenta, nas lutas pessoais, nas aflições, ou mesmo nas dificuldades que a gente enfrenta dentro da igreja, muitas vezes nós desanimamos. A gente perde a confiança, perde a fé. A gente desacredita. A gente volta atrás naquilo que a gente creu, irmãos. Tem gente que abandona até a fé por causa disso. Não é só a comunhão, não. Hoje tem muita gente vivendo fora da comunhão. Muita gente, muito cristão, que abandonou a vida em comunhão. Aí tem um velho provérbio popular, né, que é perfeito para isso. Brasa fora do braseiro. O que acontece? Apaga. Está o carvãozinho no fogo lá, no seu churrasquinho, está queimando lá aquele carvãozinho aceso, você tira ele de lá e põe fora. O que acontece? Apaga. Apaga. O cristão fora da comunhão apaga. Morre. Mais cedo ou mais tarde. Não está se alimentando, não está participando da vida em comunhão, não está sendo socorrido, amparado pelos seus irmãos, não está oportunizando o serviço aos seus irmãos e à igreja. Morre, irmãos. Apaga. Então, a gente muitas vezes desanima e toma esse caminho. E a gente não quer voltar, a gente teima. Né? Volta o versículo, por favor. O 9. Então, não nos cansemos de fazer o bem, irmãos. Fazer o bem é bom? Amor é uma coisa boa? Vamos partir disso aí. Não é bom amar e ser amado? Não é isso que nos motiva a fazer o bem? Então, não vamos cansar, não. Vamos continuar. E se você vê que seu irmão, que a sua irmã está cansando, encoraja. Encoraja. É outra coisa que a gente precisa aprender a fazer, encorajar uns aos outros, né? Estimular uns aos outros a fazer o que é bom, o que é certo, né? Ajudar uns aos outros a não ficar no poço do desânimo lá, né? Enfiado com a cara para baixo, né? Olhando só para si. Então, muitas vezes a gente desanima. O desânimo, ele é oportunizado muitas vezes na nossa vida. É inevitável, viu, irmãos? É inevitável, mas cedo ou mais tarde você vai passar por momentos de desânimo, de fraqueza, de tristeza, de abatimento. O que tem que acontecer nesses momentos, irmãos?
O amor tem que te rodear. Aqueles que estão perto de você na comunhão têm que te rodear. Isso não é uma coisa para você cobrar deles, isso é uma coisa para você ensinar a eles. Viva isso. E aí, quando você precisar, com certeza, você vai receber. Você vai colher aquilo que você semeou. Você está entendendo? Que a gente gosta muito de cobrar, mas a gente quer muitas vezes recolher aquilo que a gente não plantou. Certo? Vida em igreja é um exercício de amor, de comunhão, de andar junto, de estar junto. É sacrificial às vezes, irmãos. É sacrificial. Muita coisa acontece na vida da gente. E o verso 10 é um fechamento que ele fala, né, de, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, assim, esse bem que a gente vai fazer não é só para nós, não é só para a gente ficar fechado no nosso casulo aqui, abençoando e sendo abençoado. Não, ele é para todos, mas é especialmente para nós aqui dentro. Nós somos a família, certo? Então, se você tiver que escolher quem você vai abençoar primeiro, acho que isso nunca vai acontecer, estou falando, mas dificilmente vai acontecer. Mas se um dia você tiver que escolher quem que você vai abençoar primeiro, seu irmão ou aquele que não é irmão, abençoa o irmão primeiro. Porque é assim que está na palavra. Tá? É só um critério. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que a gente não pode se cansar a ponto de retroceder, a ponto de sair do caminho, a ponto de deixar a comunhão e a convivência do corpo de Cristo. Amém? Não nos cansemos de fazer o bem. E se tudo der errado, irmãos, de todo jeito, tem recompensa. E Deus sabe todas as coisas. Ontem à noite a gente foi visitar o Gabriel. Ontem fez 30 dias. Quem conhece o Gabriel Labeca? Alguns irmãos que conhecem. Ele é um dos líderes da Sal da Terra Sem Fronteiras, né? Somos 5 famílias. Nós, eu, a G, minha esposa que está aqui. Gabriel e Alana, Divino e Graça, Antônio e Graziela, e o Marcelo e a Flávia. São 5 famílias. O Gabriel foi operado exatamente 30 dias, ontem fez 30 dias. Uma cirurgia muito complexa, muito difícil, muito complicada, que envolveu mexer com órgãos internos, uma série de problemas. Então, ele está tendo uma recuperação muito lenta e penosa, está sofrendo muito nessa recuperação dele. Irmãos, eu nunca vi assim, uma coisa tão assim, tão devagar, né? Mas, enfim, ontem a gente esteve com eles, nós oramos com eles, pudemos exercitar, né, um pouco essa vida em corpo. Como a gente se sente bem, quando a gente vê que o irmão está precisando de alguma coisa, a gente vai lá e dá aquilo que o irmão estava precisando, está tão fácil. Né? Então, queria encorajar você que conhece o Gabriel a visitar ele e orar com ele. O Gabriel adora receber oração e ele está precisando. Então, se você é amigo do Gabriel, vai lá, senta com ele um dia, uma visita rápida, não precisa ficar muito tempo, ele nem aguenta conversar muito, ele tem dificuldade para conversar muito, perde o fôlego às vezes, mas vai amar receber a sua visita. Então, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio. Queria que você ficasse de pé para a gente orar. E quem vai nos ajudar em tudo isso, viu, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. Sozinhos, não damos conta de nada. A gente não vai chegar a lugar nenhum sozinho, mas com a ajuda dele e com os nossos irmãos, gente, tem coisa demais que a gente pode fazer, tem bem demais para a gente fazer. Não vamos cansar de fazer o bem, não. Vamos seguir fazendo o bem e Cristo vai ser revelado através disso, aqui dentro e lá fora. Muitas vezes as pessoas lá fora nos criticam, porque a nossa pregação ela só é de boca, é só conversa, e não se vê nada de bom na nossa vida. Então é preferível que a gente nem pregue, mas mostre. Tá? É bom fazer as duas coisas, mas se tiver que escolher, é preferível nem pregar, mas mostra na sua vida. Você é uma pessoa de Deus, que você está abençoando, que você está servindo, que você vive uma vida em comunidade, você não se isola, você não se esconde. Que você é uma bênção para as pessoas. Isso vai chamar a atenção delas, com certeza, para o seu testemunho de vida. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, Pai amoroso, Pai generoso, Pai bondoso, cheio de amor e de misericórdia, muito obrigado, Pai. Porque quando nós tropeçamos e caímos, o primeiro que vem nos socorrer é o Senhor. O Senhor está sempre ao nosso lado, prometeu nunca deixar sós, nunca nos abandonar. E realmente o Senhor é fiel, o Senhor nunca nos deixa sós, nunca nos abandona. Muito obrigado, Pai, por essa promessa. E muito obrigado pelo Teu povo, pela igreja, pelo corpo de Cristo, pelos nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado, Deus, por essa vida em família que o Senhor oportuniza para nós. Muito obrigado pelo privilégio, Deus, de ter essa família, de
poder conviver com esses irmãos e de poder servir eles de alguma forma, Pai, com aquilo que o Senhor nos deu. Pai Santo, eu quero pedir que o Senhor console os nossos corações, nas nossas fraquezas, falhas, que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude, ó Deus, a viver uma vida reta, uma vida digna, e que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com a capacidade de abençoar quem nos cerca, os nossos irmãos, e nos dê um coração aberto para cada um deles, Pai, para que a gente também possa receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida através deles. Abençoa esta igreja, Pai, abençoa este corpo de Cristo nesse lugar, para que continue a ser frutífero, abençoador, para que prospere em fazer a Tua vontade. Abençoa a vida de cada um aqui, ó Deus, para que cada um descubra o seu lugar, Pai, no corpo. Oportunize, ó Deus, o serviço, ó Deus, o amor colocado a serviço do outro. Que cada um aqui conheça, Pai, esse privilégio de ser usado pelo Senhor nas vidas das pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, nos fortalece para aquilo que é bom, nos capacita e nos dá, ó Deus, um coração incansável, ó Deus, para amar. Que a gente não se canse de amar, que a gente não se canse de fazer o bem, que a gente não desista dos propósitos, dos projetos, daquilo que o Senhor colocou no nosso caminho para a gente realizar. Pelo contrário, que a gente invista cada vez mais, mesmo ao Deus se parecer que nada está dando certo, nós temos a promessa do Senhor e nós temos os nossos irmãos. Capacita-nos, Pai, a ter um coração cheio de fé e de amor e a ser movido sempre pelo Teu Espírito. É o que nós te pedimos hoje, em nome do Senhor Jesus, nosso Mestre, Salvador, Rei e exemplo em todas as coisas. É que nós oramos. Amém. Diga graças a Deus. Diga, eu sou um filho de Deus. Mesmo? Então viva como um filho de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde.